caras. A gente quer entender como é que vocês compreendem esse momento, né? São duas coisas diferentes, no meu entender. O fechamento das livrarias na Savassi se dá muito em função da crise que as lojas dali estão vivendo em razão do aumento dos aluguéis, né, e da crise econômica que o país todo está passando hoje. O festival literário, ele não tem essa característica, ele não é feito para vender livro, né, ele é feito para aumentar o público leitor, ele é um incentivo à literatura, né, ele vem coroar um trabalho que a Fundação Municipal de Cultura já faz aqui em Belo Horizonte, nas bibliotecas municipais, a Biblioteca Pública Infanto-Juvenil. Então, ele vai ser esse momento de se celebrar a literatura que é produzida aqui, independentemente do momento do mercado. Aproveitando o gancho, segunda pergunta, a FLI, diferente da Bienal, da Bienal do Livro, apesar das duas acontecerem de 2 anos, esse projeto ser bianuário e tal, ela não tem esse objetivo comercial que a Bienal tem. O objetivo não é vender, é criar uma nova relação com os livros, criar um novo público, trazer a comunidade para mais perto da literatura. E a gente quer saber um pouco sobre quais são essas iniciativas, essas medidas que vocês estão tomando para, nas palavras da Fundação Municipal, para existir uma proximidade social, uma inserção social quanto à literatura, quais são essas medidas? Eu acho que Belo Horizonte vive hoje um momento bom na cultura, né, com o trabalho da Fundação, que já consolidado com os outros festivais, o Internacional de Teatro, o de Arte Negra e o de Quadrinhos, né? E o Festival de Literatura é o que faltava, porque a literatura tem um espaço grande em Belo Horizonte hoje, tanto na relação de produção, né? Nós temos grandes escritores históricos e atuais, né? A produção é grande, é de qualidade, escritores que conseguem espaço no mercado nacional e internacional. E também temos iniciativas de apoio à leitura que o próprio festival vai reforçar. Ele mesmo vai ser, né, um ponto mais alto, ponto máximo de uma ação a favor da leitura e da literatura. O homenageado da primeira edição do FLI-BH, Carlos Drummond de Andrade, a gente queria saber como é que vocês chegaram ao nome do poeta e se já existem saraus, oficinas, performances que venham a trazer a obra do autor para o público. A escolha de Drummond foi uma escolha óbvia, né, no meu entender, porque por ser o primeiro festival, nós tínhamos que homenagear o maior nome que a literatura mineira tem, né, que é um dos maiores do Brasil, de toda a história do Brasil. Então, foi uma escolha assim, unânime, né, indiscutível. E o principal momento será uma mesa com Humberto Werneck e o Afonso Borges, tratando da obra de Drummond, da história dele, da relação dele com Belo Horizonte, né, e com a poesia. E outras ações, lembrando Drummond e homenageando esse grande poeta, estão sendo pensadas. Em dezembro do ano passado, aconteceu, por iniciativa de um poeta amazonense, o Tiago Moraes, o que ele chama de Flip-Obre, que era uma espécie de feira literária, aconteceu apenas na internet, né, através de videoconferências, e aí ele recebeu cerca de 40 autores, fizeram uma homenagem a Lima Barreto, que foi o principal homenageado dessa feira. Então, foi todo um evento feito na internet, principalmente para autores menos conhecidos, autores desconhecidos do grande público. E apesar, assim, do curto prazo, do aperto que deve ser para vocês fazerem em apenas 3 dias, a gente pode esperar essa abertura para novos nomes, para novos autores? Vão ser 4 dias, na verdade, de quinta a domingo. Sim, dentro da programação existe espaço para os autores independentes, né? A gente vai ter um encontro de autores independentes. Existe essa preocupação, né, da gente dar espaço para os autores mineiros, principalmente de Belo Horizonte, que estão aí lançando seus livros. Como eu disse, a produção é muito grande hoje na cidade. E não vão ser só os autores famosos, né, que estarão nas principais mesas, mas nós vamos ter espaço também para todo mundo. E a ideia é essa, incentivar, né, o autor e trazer mais leitor para esse autor também, que ainda não tem um espaço no mercado editorial. Bom, é o primeiro festival em BH. Em Minas
etapas ali em Araxá, já acontece. Eu mais ouvi falar antes de Paraty, no Rio. E se existe um diálogo entre os realizadores desse evento, sabe? Se existe uma captura do know-how deles pra cá, como que é essa relação de vocês com o resto dos flias que acontecem? Na verdade, existe hoje um boom de festivais literários no Brasil, né? Foi um trabalho feito pela Fundação da Biblioteca Nacional há alguns anos, incentivando essas feiras que eu acho que são muito importantes para aproximar escritores e leitores. O Afonso Borges é um dos curadores e ele é o realizador da Flia Araxá, né? Então, com a Flia Araxá, sim, existe um diálogo. Mas Minas tem outros festivais também, como a Flipostos, né, de Poços de Caldas, que também tem um papel importante no calendário hoje, até do país. E outros, né, realizados em outras cidades. Mas o de Belo Horizonte ele vai ter uma identidade própria, ele tem uma organização independente, ele é o festival mesmo da cidade. Mais alguma pergunta? Como é que é o critério de seleção dos autores que participam do FLI? E assim, como é que os novos autores podem esperar de agora em diante? Porque, entre aspas, você pode dizer que é uma nova abertura que está surgindo, uma nova forma de valorização. Como é que você escolhe esses autores? O que os novos autores podem esperar do FLI? Uma posição em respeito de abrir um espaço mesmo, que eles possam participar do festival? Eu acho que qualquer evento e qualquer festival de literatura, ele acaba fomentando a leitura de uma forma geral, né? Então ele acaba, mesmo trazendo autores já consagrados, autores conhecidos do grande público, ele ajuda todo mundo que escreve, porque ele tem esse papel de formador de leitores, né? A programação principal ela já está praticamente fechada, né? A gente está trazendo autores nacionais e da América Latina. O festival tem um recorte de língua espanhola, então a gente está trazendo autores novos, né, que estão produzindo aí dos países vizinhos ao Brasil e também da Espanha. Mas os autores daqui, como eu disse, eles vão ter um momento também de encontro lá, de divulgação do trabalho deles. Eu acho que todo o festival vai ser uma grande festa da literatura, então a gente quer que todo mundo que escreva, ou que desenhe, né, que ilustre, que edite e que leia, esteja no Parque Municipal nesses 4 dias do festival. Só me diz agora, meio em off, que a gente já tem uns 15 minutos dentro do prazo que você me falou. Como é que você vê esse mercado editorial em Belo Horizonte? A gente conhece alguns autores que estão tendo que apelar para a produção independente e até mesmo para os e-books, que é onde a pessoa escreve e praticamente não tem custo de impressão. Como é que você enxerga esse mercado gráfico? Você acha que isso vai ter? Qual que você acha que é o norte que vai tomar? Pois é, no Brasil isso está caminhando até um pouco devagar, né, essa questão do e-book, do livro eletrônico. Ainda, o mercado do impresso ainda é maior, né, ele se sobrepõe ainda ao mercado na internet. No entanto, a gente tem um crescimento e o que você disse, essa facilidade de publicação hoje, né, pelos e-books. Aí existem duas coisas, né? Primeiro, você tem mais facilidade de publicar, mas você não passa pelo crivo da qualidade de uma editora, né? Para você publicar hoje para uma grande editora, você tem um crivo, né, profissional, você tem que escrever. Claro que existem críticas, né, a esses parâmetros também, né, das grandes editoras, mas existe um crivo de qualidade. E na publicação pela internet não existe. Aí, ao mesmo tempo, tem autores que fazem muito sucesso, porque eles hoje já são conhecidos por uma outra razão, né? São nomes, celebridades e tal, publicam livro e aí vendem, muito por outro motivo, já tem um público formado. Mas existe a questão da qualidade também, que tem muita coisa publicada na internet que não tem qualidade, que não é literatura. Então tem os dois lados. A gente tem, por exemplo, lá em São Paulo, tem a editora Patuá, do Eduardo Lacerda, que é até chamado de o guerrilheiro das palavras, né, das letras, porque ele tem essa coisa de publicar livros de autores desconhecidos. E aí ele vem com essa editora arrastando prêmios, publicando. A gente não vê muito, a gente tá vendo, assim, pelo menos do meu conhecimento, vejo muito isso só da editora dele, fazendo esse trabalho. Publica, editoras
autores mineiros, de todos os cantos do país, né? Mas, mais localmente, não vejo isso. Hoje nós temos poucos editores mesmo, né? Aquele editor que procura um bom livro e que investe no livro e acredita e distribui, faz o papel do editor mesmo. A gente tem as grandes editoras que publicam muito em função do mercado, né? Autores já conhecidos, já consagrados, e tem aquelas que cobram pela edição do livro e aí publicam qualquer coisa também, né? Pagou, publicou. Né? Não tem qualidade. Que é o caso dessa. Não é que não tenha qualidade, mas não passa pelo crivo da qualidade. Pode ter ou não. Porque alguns desses autores novos acabam apelando para isso, né? Eles financiam a própria obra. Mas quando são bons, eles geralmente financiam os primeiros livros e depois conseguem publicar por uma editora consagrada. Para encerrar, fala para mim qual que é a expectativa desse primeiro Flip? Qual que é a expectativa de alcance de público? Porque o evento não aconteceu ainda e a gente quer tentar fazer um parâmetro depois do que aconteceu e da expectativa atual para a gente poder entender um pouco do mercado e também do interesse do cidadão como leitor desse primeiro evento. O que você espera de atingir o público, qual a faixa etária, qual a classe econômica que seja, qual a quantidade de pessoas, em modo geral? Nós esperamos um público bem eclético, né? Vai acontecer no Parque Municipal, num lugar de muito movimento, principalmente no final de semana, né? Especialmente no domingo, mas também no sábado, não é um local de fácil acesso. As ações, além da programação principal que acontece no Chico Nunes, vai ter contação de histórias, né, encontro com o autor, lançamento de livro, durante essa programação paralela, né, durante essa programação principal. Então, a gente espera um público eclético, em termos de classe social, da criança, né, até o adulto, gente que não lê, gente que vai lá por curiosidade e os leitores. O festival vai apoiar também um programa importante que tem aqui, que é o livro no ponto de ônibus. O festival vai realizar uma campanha de doação de livro, que vai ser lançada em breve, para que esse projeto seja ampliado. Hoje são só 4 pontos, se não me engano, 4 pontos de ônibus que tem livro para empréstimo. E o festival vai ampliar esse projeto para a cidade toda, essa é a nossa intenção. Assim como ajudar outros programas. Então, o que a gente espera não só o momento ali dos 4 dias, como deixar um legado para a cidade de que Belo Horizonte é uma cidade literária também. Você falou em legado. Fora do acontecimento do FLI, essa é a primeira edição que você está organizando. Que tipo de ação você pretende manter nesse período entre uma edição e outra, para que na edição seguinte ela venha com mais fôlego, com mais alcance, com mais visibilidade e que realmente esse incentivo à leitura ele se torne ainda cada vez mais real? Tem algum tipo de ação que acontece entre o intervalo de um e outro? Vocês já almejam isso, já tem isso em mente? Sim. Eu sou uma das curadoras do evento, eu não sou da fundação, né? Mas a Fundação Municipal de Cultura já tem ações nas bibliotecas municipais e essas ações vão ser fortalecidas depois do festival e vão ser levadas para os centros culturais, né? São 14 centros culturais na cidade e outros encontros com autores vão ser realizados nesse intervalo de 2 anos. Essa campanha de doação de livro vai ser uma coisa bem grande que a gente está pensando, a gente está terminando de organizar agora. E outras coisas vão ser pensadas nesses 2 anos para que a cidade não perca esse foco, né, na leitura, na literatura. A nossa intenção é a formação de leitor mesmo. De modo geral, eu posso afirmar que o FLI não está voltado apenas para os 4 dias da realização do evento. Não está. Ele não começa agora, né, assim, o trabalho pelo livro não começa com o festival, ele já é feito pela Fundação Municipal de Cultura e não termina, logicamente, não termina com o festival. Eu estou super satisfeito.